7 em cada 10 mulheres já fizeram aborto. O número refere-se somente àquelas atendidas pela Atenção Básica de Saúde, ou seja, que fizeram o procedimento por determinação judicial. São elas vítimas de estupro ou gestação de alto risco. 1 em cada 7 brasileiras entre 18 e 39 anos já abortou. Os dados são do Ministério da Saúde. As mulheres que abortam estão sujeitas a síndrome do pânico, hemorragias, inflamações pélvicas e dificuldades de uma nova gestação. Abortar é interromper a geração de uma vida ainda na barriga da mãe. Nossa equipe foi até as ruas de Lucas do Rio Verde para saber o que a população tem a dizer sobre o assunto. Fernando, qual que é a sua opinião a respeito do aborto? Você é contra, a favor e por quê? Eu sou contra, porque é mais uma vida que vai deixar de existir, mais um ser humano, uma pessoa que vai, né, talvez um profissional que vai existir, né, por isso eu sou contra. E no caso de estupro? Sou contra também, porque isso é um tipo de reação que jamais podia existir, jamais podia acontecer, né, é uma coisa que não tem muitas, nem palavras muito, né, é uma coisa que não tem nem expressão. Eu sou de uma religião que ela não apoia o aborto, sou católico, né? E isso faz com que eu tenha minha filha, né? Eu nunca gostei de dizer aborto porque o pessoal está matando uma vida que eles fizeram e a pessoa não tem culpa, a criança não tem culpa, então eu sou totalmente contra, né? E creio que o pai e a mãe que têm responsabilidade deveriam procriar e criar essa criança. E no caso de estupro, Paulo? A mesma coisa, a consequência é a mesma, não muda nada. A mãe que teve o filho, ela deve se inspirar também em Maria, né? Porque assim, Maria não foi estuprada, mas assim, ela teve um filho onde José separou dela. Se fosse a questão ia separar dela, né? Se fosse a questão de Maria ter um estupro, como que seria, né? Aí no tempo. Então, assim, na realidade a gente deve ter nosso pensamento que as crianças não têm culpa de vir ao mundo. Uma consequência foi o estupro, mas Deus colocou ela. Contra, totalmente contra. O aborto é uma covardia contra as crianças, contra qualquer princípio da humanidade, né? Você pode ver tantas crianças brincando aqui, e crianças inocentes aí que estão nem em plena vida fora no mundo e já sofrendo tamanha violência. No caso de um estupro? Mesmo assim eu sou contra. Mesmo diante de todos estes números, a Igreja Católica continua renegando o aborto. É uma opinião fundamentada em cima de uma doutrina que se fundamenta na Bíblia e que nunca mudou. Acho que esta é uma realidade importante e trata-se de vida. Então, por que a Igreja é contra o aborto? Porque ela é contra qualquer violação, atentado e, sobretudo, morte de uma vida. E aí vem as questões modernas, a gente poderia dizer, que são quando é que começa a vida humana. Então, tem aquelas correntes de opiniões, etc., que dizem que a vida humana ela não começa na hora da concepção, que não é ainda a vida humana. A Igreja pensa diferente. Aquilo que vida humana será, já é desde o começo. Por quê? É um projeto, programa, se a gente pode dizer assim, que tem um começo e vai se desenvolvendo até a morte natural. Então, esse é, digamos assim, em linguagem simples, o motivo por que a Igreja é contra o aborto. Os evangélicos engrossam o coro dos descontentes com a prática. Apesar de considerar difícil a luta de quem foi estuprada, o pastor considera o aborto uma agressão aos princípios cristãos. A opinião da Igreja Evangélica ela é contrária ao aborto, por uma questão divina mesmo, né? Nós sabemos, temos consciência
das consequências de alguns casos onde pode se gerar o aborto, questão do estupro, a questão de má formação do feto e tal, mas mesmo assim a igreja fica com a posição divina bíblica. Deus tem um controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não só formou o universo, mas Ele cuida, Ele zela, Ele dá atenção para o universo. Então, a gente tem que acreditar que Deus está no controle, porque senão a vida perde o sentido e perde o controle de tudo.